Alguns dizem que a doutrina da Trindade é uma doutrina pagã que foi ali construída por Constantino, basicamente, né, já que muitos acreditam que a Igreja Católica surgiu a partir da corrupção e a partir da presidência de Constantino sobre ela, e falam que a doutrina da Trindade é uma doutrina pagã porque ela foi estabelecida no ano de 325 depois de Cristo. Porém, o debate sobre a Trindade e a crença da Trindade na Igreja não vem a partir de 325 depois de Cristo. Ela é muito antiga. Eu vou mostrar para vocês aqui uma carta do ano 260 depois de Cristo. Lembrem-se que Constantino se converteu no ano de 312. No ano de 313, a igreja foi legalizada, foi encerrada a perseguição aos cristãos. E somente em 325 depois de Cristo, com uma reunião em um concílio de mais de 300 bispos de todas as regiões onde a igreja se encontrava naquela época, pelo menos da maior parte dessas regiões, né, foi decidido neste concílio a teologia da Trindade. Foi reconhecida ali por toda a igreja, né? Então vejam bem, só em 325 é que é feito, organizado o Concílio de Nicéia, o primeiro Concílio de Nicéia. Mas essa carta que eu vou mostrar a vocês, do bispo de Roma, bispo Dionísio de Roma, o bispo de Alexandria, o bispo de Roma já está defendendo a teologia da Trindade no ano 260. Ele envia essa carta. Constantino nem pensava em ser cristão, nada disso. Muito, tem muito antiga, né? Muito longe dessa época ainda, né? Então, é uma prova de que essa doutrina não foi trazida a partir da corrupção da igreja, né? A não ser que acreditem que a igreja já estava corrompida ali desde ali da metade do terceiro século, antes mesmo dela se tornar uma igreja de certa forma estatal, né? Então, vou mostrar aqui para vocês essa carta do ano 260, onde o bispo de Roma defende a teologia da Trindade. E esse bispo ele é conhecido pela Igreja Católica como Papa, e a essa altura, acredito, se eu não me engano, a Igreja de Roma ela já era vista e conhecida por todos como a Igreja líder, né? Então, uma igreja que tomava as decisões por todo o restante das outras igrejas, como acontece ainda hoje. Então, sem mais delongas, vamos para a carta. Eu grifei aqui em cinza o título e o título do conteúdo em amarelo, como vocês podem ver. Aqui, Dionísio, 22 de julho, no ano de 159 ou 260, a 27 ou 26 de dezembro do ano 268. Aqui temos o título aqui, ó, carta, um fragmento, né? É uma carta a Dionísio, que era bispo de Alexandria no ano 262, né? Aqui diz assim, ó, esta carta que não foi escrita antes de 260 se dirige contra os triteístas e os sabelianos. É conservada parcialmente em Atanásio, que está em latim, né, de Decretos Nicaeae Sino de 26. Não sei se eu falei certo porque eu não falo latim. Certo? E aqui tem a edição, né, as fontes aqui e tal. Daqui embaixo, para quem quiser buscar melhor. Este conteúdo aqui está no Denzinger, né? Tá aqui, ó, 112 a 115, né? Para você localizar essa leitura. Tem aqui também a página 47 aqui, né? Tudo bem. Aqui nós temos aqui esse texto, essa carta, falando já sobre Trindade e encarnação no ano 260, que aqui fala, né, que
A carta ela não foi escrita antes do fim de 260. Então nós temos aqui uma carta de 260, né, falando apologeticamente a respeito da Trindade, ou seja, defendendo a teologia da Trindade contra aqueles que estavam ensinando outra teologia, né? Que não é de acordo com a teologia da Trindade, aqueles que rejeitavam a teologia da Trindade. Mas nós vemos aqui a igreja, que já era chamada de Igreja Católica, aqui ó, no ano 260, né? Combatendo a teologia que não é de acordo à teologia da Trindade. Então, recapitulando aqui, essa carta foi escrita para Dionísio, que era bispo de Alexandria. E ela diz assim, eu vou ler um pouco aqui, ou se der eu vou ler totalmente. No capítulo 1, com todo direito, falarei a seguir também contra aqueles que dividem, laceram e esvaziam em três forças indeterminadas, três hipóstases e divindades separadas, o anúncio mais venerado da Igreja de Deus, a monarquia de Deus. De fato, fiquei sabendo que alguns dentre os que catequizam e ensinam a palavra divina conduzem a essa opinião, colocando-se, por assim dizer, em oposição diametralmente oposta à convicção de Sabélio. Este, com efeito, blasfema dizendo que o próprio Filho é o Pai, e vice-versa. Aqueles, por sua vez, anunciam um certo modo três deuses, dividindo a santa unidade em três hipóteses, de todo separadas, estranhas uma à outra. É de fato necessário que o Verbo divino seja unido ao Deus de todas as coisas, e é necessário que o Espírito Santo permaneça e continue morando sempre em Deus. É, pois, absolutamente necessário que também a Divina Trindade seja recapitulada e reunida em um só, como que num ápice, quero dizer, no Deus do Universo, o Onipotente. O ensinamento, portanto, de Marcião, homem de mente vazia, recorta e divide a monarquia em três princípios. É um ensinamento diabólico, não dos verdadeiros discípulos de Cristo e daqueles que comprazem nos ensinamentos do Salvador. Estes, de fato, sabem claramente que a Trindade é anunciada pela Divina Escritura e que nem o Antigo nem o Novo Testamento pregam três deuses. Capítulo 2. Não menos, porém, convém censurar aqueles que afirmam que o Filho seja uma produção e que julgam que o Senhor tenha sido originado como qualquer das coisas que realmente vieram a ser. Apesar de que as divinas palavras atestam a respeito dele uma geração como lhe corresponde e convém, e não qualquer tipo de plasmação ou produção. Não é, portanto, uma blasfêmia qualquer, mas a maior dizer que o Senhor tenha sido feito de algum modo com as mãos. Se de fato o Filho foi originado, houve um tempo em que não era. Ora, ele sempre existiu, se como ele mesmo diz, está no Pai. João 14:10. E se o Cristo é a palavra, a sabedoria e a força, que o Cristo seja isto, como sabeis, o dizem as divinas Escrituras. Ora, essas são forças de Deus. Se, pois, o Filho veio a ser, houve um tempo em que não era. Houve também um tempo em que Deus existia sem essas forças, o que é totalmente absurdo. E que deveria eu argumentar mais ainda acerca disso junto de vós, homens cheios de espírito, que sabeis claramente os absurdos que brotam da afirmação de que o Filho é uma produção? Parece-me que não atentaram para esses absurdos aqueles que introduziram tal opinião e que por isso votaram
inteiramente à verdade, porque entenderam de outro modo o que a Escritura divina e profética pretende com a frase: O Senhor me criou como início do seu caminho. De fato, como sabeis, não é um só o significado de criou. Criou aqui é para se entender no sentido de pôs à frente das obras feitas por ele, feitas por meio do mesmo Filho. Criou não se diz aqui no sentido de fez. Criar, de fato, é distinto de fazer. Não é ele, teu pai, que te adquiriu, te fez e te criou? Diz Moisés no grande cântico do Deuteronômio. A eles, alguém também pode dizer: Ó homens temerários, é por acaso uma produção, o primogênito de toda a criação, que foi gerado do seio antes do astro da manhã, e que, como sabedoria diz, gerou-me antes de todas as colinas. Também, em muitas outras passagens das palavras divinas, se pode encontrar escrito que o Filho foi gerado, mas não foi feito. Por estas razões estão manifestamente refutados os que falam mentira a respeito da geração do Senhor, os que ousam dizer que sua geração divina é inefável e inefável é uma produção. Capítulo 3. Portanto, não se deve dividir a admirável e divina unidade em três divindades, nem admitindo uma produção eclipsar o valor e a insuperável grandeza do Senhor. Mas é necessário crer firmemente em Deus Pai onipotente e em Jesus Cristo, seu Filho, e no Espírito Santo, e que o Verbo está unido com o Deus de todas as coisas, pois ele diz: Eu e o Pai somos uma só coisa. E eu estou no Pai e o Pai em mim. Assim, de fato, podem ser mantidas tanto a divina Trindade como a santa pregação da monarquia.